Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade na aula de bioquímica de proteínas, né? Então, estamos falando sobre os aminoácidos. Na aula passada, eu expliquei para vocês o que era um aminoácido, qual que era a fórmula básica, né? E como que quais eram as propriedades, digamos assim, desses aminoácidos. Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso e vamos estudar as diferentes classificações dos aminoácidos, ok? Então, vou projetar aqui para vocês. Bom, lembram que, assim, os aminoácidos, todos eles têm uma fórmula geral, né, assim, que é o que vai classificá-los como aminoácidos, que é o quê? Nada mais é do que um ácido carboxílico, ó, aqui a gente consegue ver, um ácido carboxílico e uma amina ligadas no mesmo carbono que a gente chama de alfa. Esse carbono, alfa, ele é o que dá propriedades, né, esse aminoácido. E nesse carbono alfa vai estar ligado à cadeia lateral, ou R, radical. Essa cadeia lateral, esse radical, é o que vai diferenciar os aminoácidos, né, em 20 aminoácidos que a gente chama de fundamentais, são os aminoácidos comuns, os aminoácidos que a gente consegue obter a partir da leitura do nosso DNA. Bom, a gente tem existem, na verdade, duas formas de classificar esses aminoácidos de acordo com algumas propriedades. Então, a primeira forma é a classificação de acordo com a cadeia lateral. E aí, a partir da cadeia lateral, a gente vai classificar os aminoácidos em 5 grupos. Quais são esses grupos, né? Apolares, que são esses daqui. Polares, porém, sem carga, ou não carregados. Polares carregados, aromáticos, que tem o anel aromático. Polares carregados positivamente, polares carregados negativamente, ok? Como que se baseou, em que se baseou essa classificação? Então, isso foi baseado nas propriedades químicas desses próprios aminoácidos. Então, quando a gente olha nas cadeias laterais dos aminoácidos são classificados como apolares, eles são naturalmente apolares, ou seja, são cadeias laterais que se misturam bem com solventes orgânicos, se misturam um pouco em água, né? São basicamente carbonos e hidrogênios, ou seja, é uma cadeia, vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto, é uma cadeia de hidrocarbonetos, como a gente consegue visualizar, a alanina tem um carbono só, prolina, ela é um iminoácido, porque de todos os aminoácidos, ela é a única que é uma amina secundária. Olha aqui a amina da fórmula geral. Mas a cadeia lateral dela é só carbono e hidrogênio. Valina, leucina e isoleucina são também chamados de BCAA, ou aminoácidos de cadeia ramificada, né? São aminoácidos muito importantes para a parte esportiva, melhora a performance, resistência, enfim. E eles são apenas variações com 3 ou 4 carbonos na cadeia lateral. E a gente tem uma exceção à regra, que é o único são duas exceções à regra, que são os dois aminoácidos são diferentes dessa regra, que só tem carbono e hidrogênio. O primeiro é a metionina, porque ela tem um enxofre na cadeia lateral, né? Mas esse enxofre da metionina, que tem sim, né, uma característica eletronegativa diferente de carbono e hidrogênio, porém, ele está entre carbonos. Isso faz com que esse caráter mais eletrofílico do enxofre fique escondido. Então, ele vai ser classificado como apolar por conta disso, tá? Ele tem enxofre, mas é enxofre entre carbonos, então não impacta na polaridade da molécula. A metionina é um aminoácido muito importante no organismo, porque ele é um doador de metilas. Metilas, em química orgânica, é esse CH3. Então, tudo que precisa de metilas vai ser metionina que vai dar, tá? E a glicina, que é o aminoácido mais simples que existe, que ele tem a cadeia lateral como um hidrogênio, né? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre os polares não carregados. Então, polares não carregados são aminoácidos que têm polaridade, ou seja, a sua cadeia lateral tem elementos mais eletronegativos, então a gente vai encontrar o quê? Sulfidrila, SH, hidroxilas, né? Que garantem polaridade a esses aminoácidos. Eles são mais
solúveis em água. E a gente tem ainda 2 amidas, que é a asparagina e a glutamina, tá? Então, são 2 aminoácidos, são amidas de outros 2 aminoácidos, que é o aspartato e o glutamato. Então, esses são aminoácidos diferentes, né? A gente inclui uma amina. Aqui ele não ganha carga porque a amina que tem na cadeia lateral, que é o NH2, que teria capacidade de receber um próton, ela perde essa capacidade quando eu tenho um C dupla O. Então, isso não vai acontecer, entendeu? Como se estivesse ali puxando uma corda, né? E aí o C dupla O, né, a carbonila, não permite que a amina receba uma carga. Por fim, os outros 3 grupos que a gente vai ter de aminoácidos, que são os aminoácidos aromáticos. Eu brinco com os meus alunos que esse é o mais fácil de identificar. Porque você bate o olho e você já vê, pá, um anel benzênico de todo tamanho, né? Então, são 3 aminoácidos, que é fenilalanina, tirosina e triptofano, né? Fenilalanina é um aminoácido essencial, muito importante para o organismo. Tirosina é precursor dos hormônios da tireoide, né? E o triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o neurotransmissor relacionado com prazer e sensação de bem-estar. Esses 3 aminoácidos, né, eles vão ter a cadeia lateral deles como anel aromático. Eles têm propriedades apolares, tá? Mas eles vão ser classificados em um grupo à parte, por ter o anel aromático. Então, o que vai ser mais importante é a classificação como anel aromático, apesar dele ter a propriedade físico-química de ser mais solúvel em solvente orgânico, tá? O triptofano, os alunos sempre confundem essa dupla ligação aqui do triptofano, tá? Porque no esquema do desenho, ela aparece como no anel heterocíclico de cima. Mas a gente precisa lembrar que aqui acontece uma ressonância. Então, essa dupla ligação, ela faz parte do anel aromático de baixo, tá? Que é um anel benzênico, ok? Então, por isso ele é classificado como aromático. E aí a gente tem as 2 últimas classes, que são os aminoácidos carregados positivamente e os aminoácidos carregados negativamente. Aminoácidos polares carregados positivamente são aqueles que têm na cadeia lateral aminas primárias ou secundárias, né? E as aminas, o grupamento NH, ele tem pares de elétrons desemparelhados, que conseguem fazer ligações químicas com outros hidrogênios. E aí, quando a amina faz ligação química com outro hidrogênio, ela ganha uma carga positiva, né? Porque ela tem excesso de prótons. Quais são os aminoácidos que são desse grupo? Então, lisina, arginina e histidina. Se a gente observar, a lisina ela já aparece aqui na forma de NH3, a arginina também, a histidina não, mas ela também tem capacidade de receber prótons, por isso ela ganha essa carga, ela é classificada como carregado positivamente. Por outro lado, aqueles aminoácidos que são classificados como polares, mas carregados negativamente, eles vão ter na sua cadeia lateral ácido carboxílico. Por quê? Definição de ácido de Lewis: ácidos carboxílicos, ácidos, substâncias ácidas, têm capacidade de doar prótons para o meio. Então, ele perde o hidrogênio do ácido e fica com uma carga negativa, né, na sua estrutura. São 2 aminoácidos apenas, são classificados como carregados negativamente, que é o ácido aspartico ou aspartato, né, e o glutamato, que são, gente, olha aqui, ó, os ácidos, né, dos outros 2 aminoácidos que a gente viu no grupo anterior. Então, quando a gente pega aspartato e glutamato e adiciona um nitrogênio ali no final, uma amina, e ele muda a função orgânica, né, de ácido carboxílico para amida, aí é uma reação orgânica, tá? É diferente o processo, a gente vai formar asparagina e glutamina, que são polares, porém sem carga, ok? Bom, então essa é a primeira classificação, e aí vamos para a segunda classificação, que a gente finaliza essa parte. Então, ó, os aminoácidos, eles ainda podem ser classificados de acordo com o caráter nutricional. Então, eles vão ser classificados em 2 grupos de acordo com as características nutricionais. Então, aqui eu estou falando de nutrição, tá? Que são os aminoácidos chamados de essenciais. Quais são os aminoácidos essenciais? Aqueles que a gente, vou até grifar aqui, não são sintetizados pelo organismo. Se eles não são sintetizados pelo organismo, significa o quê?
Obrigatoriamente, esses daqui precisam vir pela dieta, tá? Quais são os alimentos que são... a gente vai encontrar esses aminoácidos essenciais? Alimentos proteicos. Então, a gente tem alimentos proteicos de origem animal e alimentos proteicos de origem vegetal. Os proteicos de origem animal são carnes, ovos e leite. Principalmente carnes e ovos, mas leite também é uma fonte de proteínas. E as leguminosas são as fontes vegetais, tá? A gente tem uma diferença de qualidade de proteína de animal para vegetal. Qual é essa diferença? Os alimentos de origem animal têm todos esses aminoácidos essenciais aqui, esses 9 aminoácidos. Então, quando você come uma porção de carne, você já está ingerindo todos os 9 aminoácidos essenciais que você precisa, né? Isso é bom. Agora, os alimentos de origem vegetal, ou seja, vindos de leguminosas, tipo feijão, lentilha, grão de bico, enfim, eles não contêm todos os aminoácidos essenciais. E daí? Aí uma pessoa que é vegana, vegetariana, vai ficar sempre deficiente de aminoácido essencial? Não. Qual é a solução para isso? Variar a fonte. Porque o que falta em uma leguminosa vai ter na outra leguminosa. Então, um paciente vegano, vegetariano, um indivíduo que é vegano, vegetariano, ele vai precisar o quê? No mesmo prato ter 2 fontes de proteínas diferentes. Então, ele vai comer grão de bico e feijão, ou grão de bico e lentilha, enfim. Ele vai juntar ali outras fontes, né, de proteínas, de aminoácidos. E a gente também consegue complementar com cereal. Lembra do casadinho arroz com feijão? Que é um complemento perfeito? Por quê? O que falta no arroz tem no feijão, e o que falta no feijão tem no arroz. Então, quando você ingere arroz com feijão, você está ingerindo ali todos os aminoácidos essenciais, tá? Então, são 9 aminoácidos, o organismo não consegue gerar e você obrigatoriamente tem que ingerir na dieta, ou em suplemento, ou em fortificação, alimentos que são fortificados. A gente tem ainda aqueles que são aminoácidos considerados como não essenciais, que a gente consegue produzir em vias bioquímicas no organismo. Então, você não precisa vir pela dieta. Se você não tiver ele vindo pela dieta, seu corpo se vira e gera um sozinho, tá? São 9 aminoácidos essenciais e 11 aminoácidos não essenciais. E aí aqui eu vou chamar a atenção para uma outra classificação, que são os aminoácidos chamados de essencialmente, condicionalmente essenciais ou essenciais condicionais. O que é isso? São aminoácidos que seu corpo ele consegue produzir sozinho. Mas em algumas fases da vida ou em algumas condições específicas, você vai precisar deles em uma demanda maior, porque só o que você gera não vai ser suficiente. Então, é arginina, cisteína, glicina, glutamina, prolina e tirosina. Esses aminoácidos, em algumas fases da vida, por exemplo, na infância, no crescimento, frente a algumas doenças, né? Você vai precisar ingerir uma quantidade maior deles, porque a sua demanda ou a sua necessidade não é suprida unicamente pelo seu próprio metabolismo. Então, você precisa ingerir na dieta, tá bem? Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para a gente poder finalizar a aula de hoje. Então, hoje a gente aprendeu como é feita a classificação dos aminoácidos. A gente classifica eles de acordo com a cadeia lateral, em 5 grupos, né? Que são os aminoácidos chamados de polares, apolares, polares carregados positivo, polares carregados negativo e aromáticos. Esses aminoácidos, esses diferentes grupos, são classificados pela cadeia lateral, propriedades químicas das cadeias laterais dos aminoácidos. E a gente ainda classifica esses aminoácidos de acordo com o caráter nutricional. Então, eles podem ser classificados como essenciais, não essenciais e essenciais condicionais, tá? Bom, é isso. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas, né? Perguntas, sugestões, eu estou aberta aí para a gente bater um papo, tá bom? Até a próxima. Tchauzinho.